Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 2 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os russos atingiram um prédio civil em Kramatorsk na madrugada de ontem para hoje. É realmente um absurdo, mais uma vez atingindo um prédio totalmente residencial, sem nenhuma função militar. 2 pessoas morreram, tem mais de 8 feridos e ainda tem gente debaixo dos escombros, infelizmente. Mais uma tragédia causada pelos russos com esses mísseis sem sentido deles, né? A estimativa do número de tropas russas na Ucrânia chegou a 500 mil. Meio milhão de russos estão engajados nessa batalha contra a Ucrânia, né? Essa é a informação do serviço secreto ucraniano. Eles estão prevendo uma grande ofensiva russa, a gente já falou sobre isso, que deve acontecer nos próximos dias e que pode incluir, inclusive, coisas pelo Mar Negro, hein? Parece que tem preparação para ataque pelo Mar Negro. O grande número de tropas russas também explica as técnicas meio suicidas que estão sendo empregadas, tanto em Bakhmut quanto em Vuhledar. A gente vai ver um pouquinho desse tipo de estratégia, como é que os russos estão fazendo para trocar pessoal por terra, né? Mas em Vuhledar os russos continuam não conseguindo avançar de forma alguma, apesar de cada vez mais jogarem tropas ali. Próximo a Soledar, porém, aqui mais ao norte, os russos conseguiram tomar o vilarejo de Sako Ivantset. Um vilarejo pequenininho, não tem nenhuma importância estratégica, mas indica que eles continuam conseguindo avançar alguma coisa, o que é preocupante. E também tem surgido muitos boatos sobre um possível recuo dos ucranianos ali na região de Bakhmut nessa sexta-feira, amanhã, dia 3. Não se sabe se é verdade, se é propaganda russa, enfim, não temos informação, mas tem circulado essas mensagens por aí. É o que a gente fala, Bakhmut não é uma cidade tão estratégica assim, então a decisão de abandonar a cidade seria uma decisão razoável, dados os últimos acontecimentos aqui, né? Houve também um grande escândalo de corrupção na Ucrânia envolvendo chefes da Receita de lá e das alfândegas da Ucrânia, né? Isso no meio da guerra, o que levou à prisão de um monte de gente. Mas é importante notar, isso não tem a ver com a guerra. Vamos explicar isso aí direitinho, vamos ver esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar, uma outra informação importante, parece que já está começando a faltar água em Nikopol. A gente falou alguns dias atrás sobre os russos estarem abrindo as comportas aqui da represa de Nova Kakhovka, e com isso esvaziando o reservatório de Kakhovka, né, que é esse grande reservatório aqui. Esse aqui é uma usina hidrelétrica que está, embora os ucranianos estejam do lado de cá da usina, os russos controlam a parte onde está a usina propriamente dita, inclusive o controle das comportas, e com isso eles estão esvaziando esse lago, e a gente já falou sobre isso nos vídeos. É preocupante porque isso vai deixar muito vilarejo com falta de água aqui. E a gente já está vendo isso acontecer em Nikopol, que é uma cidade relativamente grande que tem aqui na margem norte desse rio, né? Na margem direita do Dnipro. Bom, outro absurdo feito pelos russos, os russos atingiram Kramatorsk, que é uma grande cidade aqui na região de Donetsk. Kramatorsk e Sloviansk são as duas grandes cidades que restam aqui na posição não ocupada pelos russos, e atingiram um prédio residencial, novamente, nem sombra de instalação militar ou alguma coisa que eles pudessem ter mirado e erraram e atingiram o prédio, não. Lançaram foguete realmente para causar sofrimento em civil. Por hora tem 2 mortos e 7 feridos, mas parece que tem mais gente nos escombros. O pessoal está tentando aqui salvar o pessoal, né? Fazendo todo esse esforço aqui, infelizmente. E parece que hoje cedo, né? Isso aqui foi na madrugada de ontem para hoje, e agora, hoje cedo, parece que novamente houve outro míssil atingindo Kramatorsk. Então, a gente não tem informações ainda sobre esse tipo de coisa, mas, de novo, né, mais um absurdo isso daí. Bom, a Ucrânia continua a sua técnica de destruir acampamentos e pessoal aqui na região sul, né, e atingiu 13 concentrações de tropas de ontem para hoje,
um posto de comando e um depósito de munição nesse dia 1º de fevereiro, né? A gente não tem imagem disso, mas é como eu falo para vocês, nem sempre a gente tem a sorte de alguém gravar ou divulgar o que aconteceu, então só temos a informação aqui passada pelo próprio comando ucraniano, né? Bom, a informação que saiu pelo Reznikov, que é do Serviço Secreto Ucraniano, diz que a Rússia tem 500 milhão de soldados mobilizados e preparados para ir numa ofensiva em provavelmente 2 direções. Não se sabe quais 2 direções e não se sabe qual é a ofensiva que acontecerá, mas todo mundo tem falado nessa ofensiva russa que está vindo, né? E então a inteligência militar ucraniana está reportando que estão vendo a preparação para um ataque russo de larga escala no Mar Negro, ou seja, pode ser que eles estejam preparando navios para fazer desembarque. Vão tentar o quê? Odessa? Será que eles conseguiriam esse tipo de coisa? Acho pouco provável. Acho muito pouco provável. Mas, assim, o que eles pretendem fazer? Ele diz aqui que não sabe se é um ataque de mísseis, ou seja, isso daí é uma coisa possível, né? Os russos já fizeram isso várias vezes, sair com os navios deles que tem aqueles mísseis calibre e assim atingir a Ucrânia, né? E desses 500 mil soldados que os russos teriam prontos para iniciar essa ofensiva, 320 mil deles já estariam dentro da Ucrânia, né? O que é um número muito maior do que as estimativas anteriores. Lembra quando a Rússia começou essa coisa toda? Ela começou com cerca de 200 mil soldados que fizeram aquele ataque inicial, que conseguiram avançar bastante, né? Conseguiram de fato avançar bastante no sul. No norte também avançaram, mas acabaram tendo que recuar. Eram 200 mil soldados. Ok que eram 200 mil soldados das melhores tropas russas, os mais bem preparados, com um fator surpresa e coisa e tal, mas eram só 200 mil. Hoje a Rússia tem 320 mil, com muito menos munição, muito menos equipamento, são soldados mais novos, menos treinados, ainda assim o mero número pode fazer diferença. Essa próxima ofensiva russa pode sim fazer alguma diferença, né? E o restante das tropas, até completar as 500 mil que eles estimam, estaria ainda no território russo como reserva ou pode ser usada por uma tentativa de ataque em algum outro lugar, né? A impressão que dá é que por Belarus isso foi meio que descartado, eles não teriam como fazer esse ataque por Belarus. Mas existem outras possibilidades, ali próximo a Kharkiv, próximo a Sumy, né? Existe realmente aqui, eles podem tentar alguma coisa próxima a Kharkiv, pode tentar alguma coisa próxima a Sumy aqui. Enfim, tem toda uma parte aqui grande da Ucrânia que faz fronteira com a Rússia. Em tese, eles poderiam usar isso daí. E como a gente falou, a ideia é que os russos pretendem vir em 2 sentidos, né? Um desses sentidos, a gente sabe que eles estão preparando aqui em Kreminá. Qual seria o outro, né? E, bom, esses grandes números explicam as táticas que os russos estão usando, por exemplo, em Vuhledar, em que eles estão perdendo muitas tropas por ali, e também lá na região de Soledar, mais ao norte, com o grupo Wagner. Aliás, muito curioso essa thread aqui do Chris O, que explica como que o grupo Wagner, como é que é a estratégia de ondas humanas que o grupo Wagner fez próximo a Bakhmut, né, e Soledar, que deu certo, não dá para negar. Eles conseguiram avançar ali em Soledar, era uma área que os russos tentavam tomar um tempão, de maneira convencional, usando essa tática de onda humana, eles conseguiram de fato fazer isso, por mais que seja algo extremamente cruel, né? Então, um site Russian Criminal, que é ligado ao pessoal do canal do Telegram, lá do grupo Wagner, contou como é que é a abordagem para atacar Soledar, como é que eles faziam isso, né? Então eles colocam que o grupo de ataque, né, mais bem preparado e mais experiente vai primeiro, com um bom equipamento, e são 8 homens, cada um com o que ele chama de Bumblebee. Provavelmente ele está dizendo que é um RPO-A Shmel Thermobaric Rocket Launcher, né? Então, essa arma aqui, ou seja, um lançador de foguete termobárico, que é muito efetivo para posições fortificadas, né? E
aconteça o que acontecer, esse grupo precisa chegar na linha de tiro, ou seja, precisa chegar na primeira trincheira do inimigo. Não importa o que aconteça, né? Então, nem que isso signifique a morte de todos eles, independente de qualquer outro fator. E assim que eles atingem essa linha de contato, o grupo cava posições, né? Chega ali nas posições, se protege ali e faz uma marcação para dizer, pode ser um pedaço de pano numa árvore, alguma coisa similar, e daí mesmo se o grupo é destruído até 0, o próximo grupo vai lá em seguida e tenta avançar além do grupo anterior, de onde o grupo anterior chegou, e de novo o objetivo é fazer o contato, entrar na trincheira do inimigo e transferir a informação para a artilharia, né? E a artilharia então começa a atingir mais adiante para continuar bombardeando o inimigo. A artilharia pode bombardear por várias horas. Esse primeiro grupo, que estava com o foguete termobárico, ele é seguido por um segundo grupo também de 8 homens, mas com equipamento mais leve, ou seja, provavelmente com rifles, né? E a ideia é atingir também a mesma posição que o primeiro grupo atingiu nas trincheiras dos inimigos. E daí, às vezes eles nem esperam acabar o bombardeio, já vão mandando outras levas. E eles falam aqui que normalmente são 4 ondas de 8 homens preparadas para cada posição dessa. Mas houve casos em Soledar que foram necessárias 14 ondas de 8 pessoas para chegar numa posição. Ou seja, isso significa que as 13 primeiras morreram antes dos russos conseguirem tomar a posição nesse lugar, para você ver realmente a quantidade de baixa que eles acabam tendo, né? Mas, no final das contas, conseguem, e esse é o ponto, né? Eles falam também sobre os grupos têm operadores de drones e coisa e tal. Essa tática é apenas possível uma maneira de conseguir resultados e avançar nessas condições. As linhas de defesa em Soledar estavam muito bem construídas por anos e os comandantes do exército sabiam que não tinham interesse de avançar porque achavam difícil chegar lá, só conseguiram dessa forma. E isso é basicamente o que o Wagner fez, né? E daí eles falam também como é que eles fazem o condicionamento dos conscritos, né, dos mobilizados recentes. Então parece que primeiro o pessoal passa por um treinamento bastante intensivo de treino físico, né? E são mostrados vários vídeos de execução com o martelo lá do grupo Wagner, para casos de deserção, para casos de pessoas que retornam. E depois eles próprios presenciam alguns essas situações. Então, imagina-se que não apenas o grupo Wagner mata as pessoas, como mata de forma cruel, com tortura e coisa tal, de forma que o soldado, nesse momento, ele percebe que é melhor ele ir na frente e morrer mesmo, do que voltar, porque se ele voltar, ele não apenas vai morrer de qualquer forma, como vai morrer torturado, né? Enfim, esse é o resultado. Eles conseguiram avançar bastante. Agora, segundo eles, isso já está sendo problemático, porque eles já não têm tantos soldados convictos, né, tantos mobilizados, capazes de fazer esse tipo de movimento, como tinham no início, e também estão com problema de munição, segundo eles dizem aqui, né? Mas essa é a técnica que o Wagner usou para tentar avançar nisso daí. E, bom, parece que o Putin está querendo, com essa ofensiva deles todas aqui, usando esses 500 mil soldados e coisa e tal, a ordem que ele deu seria a conquista de todo Donetsk e Luhansk em março. Ou seja, em março eles têm que começar logo, não tem muito como eles demorarem, né? É a visão que a gente tem de que essa ofensiva deve começar em algumas horas, alguns dias no máximo. Veja, eu acho muito pouco provável que eles consigam fazer isso, tá? Inclusive tem muita gente dizendo que até entre o alto comando russo, muita gente considera isso impossível, mas seria o chamado ataque de Ave Maria dos russos, né? Ou tudo ou nada. Vamos tentar uma última vez antes de desistir, né? Essa que é a ideia de ataque de Ave Maria que eles falam, né? A última tentativa de fazer alguma coisa. E vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu acho que é muito importante os ucranianos conseguirem conter isso daí. Como é muito soldado russo, é possível que algum território seja cedido, então eu não vejo problemas nisso. Eu acho que os ucranianos vão ter que ser espertos nesse aspecto para justamente ceder, mas ceder pouco.
e acabar anulando essa tentativa de avanço russa. Depois disso, certamente uma contraofensiva ucraniana seria muito mais razoável, né? Bom, vamos falar sobre Vuhledar. Vuhledar, em termos de situação, não muda nada, né? E o Tatarigami está falando aqui agora. Lembra alguns dias atrás que ele falou aqui, ó, que o inimigo tomou algumas decisões interessantes, que todo mundo vai ficar sabendo no futuro próximo. Infelizmente eu não posso falar agora publicamente nesse momento, ou seja, ele é um militar ucraniano, então evidentemente ele não pode revelar segredos, né? Então ele não podia falar naquele momento, isso foi alguns dias atrás, mas ele falou, não, agora eu já posso falar, né? Então ele está contando aqui qual foi esse movimento interessante, que na verdade não ajudou em nada, mas fez eles perderem muito pessoal ali na região de Vuhledar, né? Então ele comenta aqui que depois dos primeiros dias, no primeiro dia da invasão, da tentativa de avanço russa ali em Vuhledar, os russos de fato conseguiram avançar bastante, né? A gente falou aqui, Vuhledar fica aqui embaixo. No primeiro dia, os russos chegaram até essa parte laranja aqui, ó, que fica aqui a leste de Vuhledar. Então daqui eles já tinham uma posição privilegiada para atacar a própria cidade de Vuhledar, e também aqui pelo sul eles chegaram a tomar esse hospital que tem aqui, ó. Esse hospital aqui é uma... Tá vendo aqui? É um hospital que tem nessa região aqui. Não é propriamente dentro da cidade, é um pouco afastado, mas já é, em tese, em Vuhledar, né? Então os russos chegaram a tomar esses hospitais aqui. Então, realmente, no primeiro dia, parecia que os russos iriam avançar e coisa e tal, né? Mas aí, como a gente explicou, os ucranianos trouxeram tropas aqui dessa mina de carvão que tem aqui, conseguiram fazer uma contraofensiva, um contra-ataque aqui nessa região, expulsaram os russos daqui, expulsaram daqui do hospital também, então acabou que eles foram retraídos, né? E no primeiro momento ele disse que eles iam aceitar a falha e concentrar em manter os ganhos que eles tiveram, ao invés de continuar desenvolvendo o ataque, né? Que ganhos que eles tiveram? Eles tiveram o ganho dessa parte toda aqui, aqui embaixo de Vuhledar, e essa outra área aqui também, que é uma área residencial. São áreas pequenas, mas já é um ganho, né? Eles estavam na margem de cá do rio e já estão na margem de cá. Então eles tiveram algum ganho no final das contas, né? E outra coisa, embora essa cidade aqui de Mykulsk esteja aqui indicada como sendo em poder dos ucranianos, não está não, tá? Tem russos aqui também. É porque como ainda está em ataque, ainda tem algumas posições ucranianas aqui próximo, ele está marcando aqui como sendo área ainda em disputa. Não está firmemente nas mãos dos russos. Mas aqui, ó, os russos realmente conseguiram estabelecer um pé aqui próximo a Vuhledar. Então ele achou que eles iam parar por aí. Falou, não, já que tentamos avançar, ganhamos alguma coisa, vamos parar por aqui. Especialmente quando algumas unidades da 155ª Brigada e reservas se recusaram a tentar atacar a área dos Dash, né? Que é essa área aqui em cima, né? Essa área aqui das Dash que tem aqui, né? Eles perderam a primeira vez e se recusaram a voltar lá para atacar. Então eles acharam que, bom, eles vão ficar com o que eles conquistaram e não vão avançar mais. Ao invés disso, eles fanaticamente começaram a mover unidades de outras áreas. Por exemplo, trouxeram mais uma brigada do 3º Corpo do Exército e mais alguns batalhões do 36º Exército. O inimigo também abruptamente moveu reservas que deveriam supostamente apoiar avanços em outros setores, ou seja, trouxeram um monte de tropas para continuar esse avanço ali em Vuhledar. E não conseguiram, né? Porque isso aqui já foi alguns dias atrás, tá? E até agora, até esse momento, eles não conseguiram avançar nada em relação a isso daí. Pessoalmente, isso parece que o general inimigo estava agindo como um jogador que está tentando ganhar de volta o dinheiro que ele perdeu, pegando emprestado mais e mais dinheiro e coisa e tal, né? Aquela ideia, ele chegou a estar tão perto de ganhar e perdeu, e daí ele está querendo apostar mais alto, dobrar a aposta para tentar pegar de novo, e com isso está perdendo muito pessoal ali, né? Houve uma informação que eles tentaram um ataque aqui pelo leste, né? Vindo aqui mais de leste para tentar surpreender as forças ucranianas que estão nessa região, mas não conseguiram surpreender ninguém, ao contrário, foram pegos e tem muitas posições ucranianas nessa região aqui também. Então, a situação é essa. Lá em Vuhledar, os russos morreram aos montes, tomaram decisões erradas, acabaram trazendo para ali reservas
que estavam previstas de irem para outros lugares, isso só mostra duas coisas. Primeiro, que os russos realmente contavam com tomar Vuhledar. Eles acham muito importante Vuhledar. A gente já explicou para vocês por quê. É a questão aqui de que Vuhledar é o grande, a grande base ucraniana próxima a Volnovakha, que é o grande conjunto de linhas ferroviárias que tem na região. Então, certamente esse ataque aqui é um ataque que seria útil para a preparação do grande ataque que os russos querem fazer. O que indica que é possível que sim, uma parte desse ataque grande tenha a ver com essa região aqui de Zaporizhia, né? Eles querem usar o trilho de trem para justamente abastecer essa região aqui, e por isso eles precisam tomar Vuhledar, né? Aqui tem outras cidades também que estão todas em disputa, mas aqui os ucranianos não têm grande quantidade de tropa. A grande fortificação ucraniana na região é aqui, em Vuhledar, e Volnovakha é a cidade que os russos querem garantir segurança, né? Do jeito que está hoje, está próximo demais aqui, os ucranianos podem usar artilharia simples para incapacitar as linhas aqui, as linhas férreas em Volnovakha. Então é isso que os russos pretendem nesse avanço. Jogaram tudo que podiam e mesmo assim não conseguiram, né? E hoje também tem a informação aqui do Noel, que o Vargonzo também está confirmando que eles trocaram os ataques lá em Vuhledar, de ataques pela terra por artilharia, não por conta de razões estratégicas, mas porque eles não têm pessoal suficiente para avançar. Foram totalmente destruídos nos últimos dias, né? Aqui é a tradução do que está dizendo aqui. Ali em Vuhledar, as tropas russas mudaram de ataque terrestre para artilharia. Novopol, Vremenka, Bolshaya Novoselka, e, enfim, todas as cidades foram atingidas, né? Eles atingiram todas essas cidades. Muita atenção foi dada a Vuhledar em si. Ou seja, eles estão realmente abandonando, ou pelo menos por hora, parando os ataques por terra para fazer o ataque de artilharia, o que culmina o fracasso dessa estratégia, né? O cara foi dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta, e mesmo assim não ganhou nada, perdeu tudo. Agora teve que voltar do zero e replanejar a coisa desde o início, né? E tem mais coisa aqui. O Khodakovsky, que é comandante de uma dessas unidades que está ali em Vuhledar também, ele traz algumas ideias aqui que ele acha que a coisa não está boa lá não, está bem pessimista mesmo, né? Primeiro do dia 31 de janeiro, né? E ele fala aqui que no entorno de Vuhledar eles conseguiram capturar alguns mobilizados ucranianos, e isso, o testemunho deles foi bastante interessante, porque eles dizem que os ucranianos botaram muitos mobilizados ali, muitas tropas na região, né? Então isso é um problema para os russos, porque eles estavam contando com pegar Vuhledar desprevenido. E agora, em 1º de fevereiro, eu devo dizer que nossas ações ofensivas não estão levando o inimigo ao pânico. Isso deve ser levado em consideração. Nós podemos assumir que a gente assumiu que eles começariam a piscar, cancelando os planos e transferindo forças para onde pudessem criar tensão. Mas ele mantém reservas apenas o suficiente para nos conter nas áreas que são sensíveis para ele, enquanto ele próprio continua a construir seus próprios planos ofensivos. Na última noite, ao leste, à esquerda do nosso fronte de ataque, em Vuhledar, o inimigo, no caso dos ucranianos, tentaram invadir as nossas linhas, né? Nós expulsamos eles daqui, mas apenas o fato deles tentarem isso é notável, né? Ou seja, dá para ver bem aqui a visão dos russos, né? Eles colocaram uma força enorme ali, esperavam tomar Vuhledar muito rápido, esperavam que os ucranianos piscassem, né? Ou seja, caramba, é muita gente, vamos sair daqui, coisa e tal. Mas não, os ucranianos estão conseguindo conter o pessoal e até fazer algumas manobras de contra-ataque também nas linhas defensivas russas. E isso é preocupante, né? Ou seja, uma falha completa da estratégia deles em Vuhledar. Ou seja, ele está meio que admitindo que a situação em Vuhledar eles não estão conseguindo fazer uma diferença, o que significa que eles provavelmente não vão conseguir tomar a cidade, e isso pode ser um grande problema para os russos, para essa preparação da grande ofensiva que eles estão fazendo aí em algum lugar, né? Ali em Vuhledar os russos não avançaram nada, mas ali próximo a Soledar,
Mais ao norte eles tomaram o vilarejo de Sako Ivantset. É um vilarejo pequeno, tá? É bem pequenininho mesmo, não faz quase não dá para ver o tal do vilarejo que foi tomado, né? Aqui, ó. Sako Ivantset, esse vilarejo aqui. O problema é que isso mostra que os russos estão avançando aqui e já atravessaram o rio nessa região, né? A gente sabia que eles já tinham atravessado aqui em Blahodatne e ver como é que eles avançaram aqui. Ou seja, em termos estratégicos não faz muita diferença, mas eles continuam avançando. Isso é preocupante. E já surgem algumas informações, e de novo, muita gente... São ucranianos falando, mas a gente nunca sabe se é ucraniano que está falando isso por propaganda russa, ele próprio caiu na propaganda russa e coisa e tal, então pode ser coisa de propaganda. Mas segundo alguns ucranianos, está começando o planejamento aqui em Bakhmut da retirada. Não sei se é verdade, não acho que seja. A gente viu há poucos dias atrás o pessoal comentando que chegaram reforços ali para Bakhmut e coisa e tal. Então, na verdade, eu acho pouco provável, mas pode ser que seja esse tipo de coisa. Como a gente falou, Bakhmut não é uma cidade estratégica, ao contrário de Vuhledar. Vuhledar, sim, é muito estratégica, é muito importante os ucranianos manterem a cidade. Bakhmut não, é lógico, é como toda cidade é importante, mas não é particularmente importante aqui, né? E lógico, a gente sabe que a ideia dos russos é fazer esse ataque aqui, incriminar, para justamente tentar fechar esse cerco aqui, né? Não acho que vão conseguir, mas é essa a ideia deles, né? Bom, vamos aproveitar, vamos dar uma olhada aqui na linha de frente como um todo, para ver o que teve de mudança por aqui. Aqui incriminar os russos, eles estão com uma grande tropa aqui, botaram muita gente aqui, mas por enquanto não avançaram. Mas continuaram fazendo alguns pequenos ataques, tá? Esses pequenos ataques aqui não é ainda a grande ofensiva russa na região. Tentaram aqui tomar Yampolivka e também aqui Spirne, mais aqui ao sul, mas não foi nada muito significativo, foram contidos pelos ucranianos, né? Os russos continuam fazendo ganhos incrementais aqui, a gente falou sobre aquele vilarejozinho aqui nessa região aqui que eles tomaram, e é preocupante isso, né, eles continuarem nesse avanço aqui, embora essa estrada aqui, que é a M03, ela já esteja comprometida, então não adianta os russos tomarem aqui, os ucranianos já não podem usar essa estrada de qualquer forma, a estrada que eles estão usando já é essa estrada aqui por chassi Viar. E aqui ao sul também, a T-0504 também está sendo ameaçada pelos russos aqui. Ou seja, de fato, os ucranianos restam poucas estradas que eles podem usar para sair de Bakhmut. E é aquilo que eu falei, se eles realmente pretendem fazer uma retirada de Bakhmut ordenada, eles precisam começar logo, porque o que acontece é que tem muito soldado, muito equipamento aqui. Se eles tiverem que fazer isso às pressas, vão acabar deixando muita coisa para os russos, o que é terrível, o que seria muito pior, né? Tem que ser uma retirada ordenada para justamente evitar um avanço maior russo aqui nessa região. E esses retângulos roxos aqui é justamente o ponto que o Defimon falou para ficar de olho. Se os russos começarem a chegar aqui, é um sinal mais preocupante ainda, né? E aqui novamente as tentativas de avanço aqui em Vuhledar, mas que não deram em nada, não tem nenhum avanço por aqui, né? Ele está dizendo aqui que adicionalmente as unidades de Vuhledar, as forças russas juntaram entre 3 e 5 mil tropas na região de Mariupol, e muito provavelmente eles vão ser lançados para fazer lá, ajudar em Vuhledar, né? Vuhledar é sem dúvida alguma um posto muito estratégico, ali realmente faz diferença. O Sheri Haidai falou que os mobilizados russos, o treinamento deles acabou e que eles já estão começando a ser colocados na linha de frente, é o que a gente viu aqui na frente, né, dos 320 mil dentro da Ucrânia, mais os 100 e tantos mil lá na Rússia, preparando para essa grande ofensiva russa que deve acontecer aí nos próximos dias, né? E, bom, aqui o Instituto para o Estudo da Guerra fala também da mesma ação, da questão de uma operação decisiva no Donbás, que pode ser em fevereiro ou março, segundo eles próprios previram e coisa e tal. E também parece que o presidente Putin está colocando condições para os russos atravessarem a borda na região nordeste da Ucrânia, né?
Isso é provavelmente apenas para segurar as forças ucranianas ali naquela região. Então é aquilo que a gente falou. A gente sabe que a grande ofensiva deve vir daqui, e é possível que eles também façam alguma tentativa de cruzar a fronteira aqui na Ucrânia, ou aqui no Nordeste, em Sumy, próximo a Chernihiv, né? Vir por Belarus é pouco provável, mas tem uma fronteira russa grande aqui também, eles podem vir por aqui, né? Em Kharkiv também. Enfim, essa é a visão que eles estão dessa operação, né? Bom, uma boa notícia para os ucranianos é que aquele GLS-DB, aquele foguete com alcance de 150 quilômetros, né? Que eu mencionei que tinha um problema, que ele ainda era um negócio meio experimental, ainda estava sendo fabricado e coisa e tal, mas o importante é que a Boeing confirmou que ela tem estoques disponíveis, tá? Ou seja, esse é o ponto, né? Muita gente estava pensando, caramba, mas esses foguetes ainda vão ser fabricados ainda? Ainda é uma coisa que vai levar um tempo até chegar na Ucrânia, né? Mas se eles já estão prontos, se tem estoque pronto, então é uma questão só disso chegar lá na linha de frente na Ucrânia, né? Bom, uma outra boa notícia é que o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, está considerando mandar ajuda militar para a Ucrânia, inclusive o Iron Dome, o que é uma excelente notícia, né? Que bom. Israel faz muito bem em ajudar a Ucrânia, sem sombra de dúvidas. Bom, saíram algumas imagens, é que eu já falei sobre isso, na verdade, né, sobre as trincheiras que os russos estão cavando em um monte de lugares ao longo da Ucrânia e até na própria Rússia, como posições defensivas, né? A gente já falou sobre isso. Eles estão esperando realmente, eles sabem que eles vão fazer esse último ataque deles, que é o ataque de Hail Mary, né, de Ave Maria, né, a última tentativa antes de abandonar a Ucrânia, e eles sabem que depois disso vai vir o contra-ataque ou a contraofensiva ucraniana. E eles estão tentando fazer essas posições defensivas em vários lugares, né? Mas isso é pouco provável que isso resolva alguma situação, né? Até na praia, na Crimeia, eles estavam cavando trincheira. Afinal das contas, não vai servir para nada isso. Está surgindo um movimento para boicotar, para a Rússia ser proibida de disputar os Jogos Olímpicos de Paris, que devem acontecer ano que vem, né? E o Timothy Snyder está colocando aqui que o atleta ucraniano de decathlon, né, o Volodymyr Androshchuk, não vai poder representar o seu país na Olimpíada de Paris porque ele foi morto pelo exército russo, né? Em outras notícias, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que vai aceitar atletas russos em Paris. Veja, o que ele está falando aqui é a Rússia vai ser banida, tá? Não vai ter a delegação russa. Mas os atletas russos vão poder competir sem bandeira, vão poder competir como atletas avulsos e coisa e tal, né? E o movimento agora é para proibir que os atletas russos compitam, inclusive, né? É isso que o pessoal quer. Bom, um grande esquema de corrupção foi desbaratado lá na Ucrânia, envolvendo a alfândega ucraniana e um grande empresário ucraniano e várias pessoas no governo ucraniano. E daí acharam um monte de dólar e coisa e tal, um monte de confusão, né? O nome do Konstantin Gevago, que seria o milionário lá, ele tem uma mina e planta de processamento em Poltava e teria feito suborno para vários oficiais do governo. Enfim, esse tipo de coisa é normal em todo governo tem isso. Bom saber que a Ucrânia está lutando contra isso. É lógico, esse tipo de notícia já está sendo usada pelas Russettes aí para dizer, tá vendo? Os Estados Unidos estão mandando ajuda para a Ucrânia e o dinheiro está sendo desviado com corrupção. Não, não é isso que está acontecendo. Esse cara aqui é o cara que ele subornou o pessoal para não pagar imposto, para passar coisa pela alfândega. Tinha uns esquemas de lista de coisas que era para passar, pegaram um monte de lista aqui com os funcionários da alfândega. Que isso aqui é para passar sem vistoriar e coisa e tal. Enfim, um escândalo de corrupção, isso tem em vários países do mundo, infelizmente. A Ucrânia, pelo menos, está fazendo um esforço em conter a corrupção dela, o que é uma coisa muito positiva. Ao contrário do Brasil, que elegeu um corrupto para presidente, ou seja, basicamente aceitou que nós somos um país corrupto, um país que vale tudo, né? Pelo menos lá na Ucrânia eles estão lutando contra
a corrupção nisso daqui. Então, é uma notícia ruim, não é uma notícia boa, evidentemente, ninguém gosta de corrupção, mas mostra que o governo ucraniano está fazendo a sua parte nisso, e isso não tem nada a ver com o apoio de estrangeiro, não é dinheiro mandado pela Europa ou pelos Estados Unidos, não tem nada a ver com esforço de guerra, né? Havia muita propaganda russete nesse sentido, não, porque o pessoal desvia armas e vende coisa e tal, e foi tudo desmentido. Os americanos mesmo mandaram uma equipe para fazer auditoria disso daí, não encontraram nada de problema nisso daí, né? Enfim, o Danilov, que é o responsável por esse combate à corrupção lá na Ucrânia, ele falou que esse é apenas o começo de uma longa jornada para limpar o país e isso vai continuar mesmo durante a guerra, né? A gente já tinha começado antes da guerra e vai continuar durante a guerra e vai continuar depois da guerra também. Enfim, é o que eu falo. No final das contas, é uma notícia que não é positiva, não pode dizer que é positiva, mas tem um lado positivo, ao contrário da gente aqui no Brasil, que estamos nos encaminhando para virar mesmo uma cleptocracia, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.